ter isso em mente. Nós temos aqui um breve descritivo da composição da lei judaica. O espectador, se interessar de acessar o nosso site, nós temos isso em maior detalhamento. Mas aqui nós temos um compêndio do que é o sistema legal judaico. Okay? Essencialmente nós temos o seguinte: mitzvot doraita, que são os mandamentos escritos. Essa é a chamada lei mosaica. É aquilo que está na Bíblia, né, nos primeiros 5 livros, que são os livros de Moisés. Em seguida a isso, nós temos os chamados Maasim. O que são os Maasim? São as obras da lei. Guarde esse termo, porque mais adiante vamos falar disso. O que acontecia? Já nos tempos dos rabinos, quando uma pessoa era considerada um tzadik, um justo, e era um grande, vamos dizer, líder religioso, era um grande rabino, era comum que os seus discípulos começassem a difundir as suas práticas, os seus hábitos, como práticas religiosas recomendadas, né? Então, se um rabino tinha um hábito de, por exemplo, logo depois do pôr do sol, acender uma vela, e se concentrar naquela vela, fechar os olhos e fazer uma oração ao Eterno. É claro, é um exemplo fictício. Isso se tornaria, então, futuramente, né, vamos dizer assim, uma regulamentação para todo o povo, ok? Sendo que o Eterno, obviamente, não determinou que assim fosse. E aí nós entramos na cristalização desses Maasim, que são as mitzvot de Rabanan, os mandamentos de rabinos. Então, é dito, até hoje você tem essa separação, né, de mitzvot doraita e mitzvot de Rabanan. Então, os mitzvot de Rabanan são os mandamentos de rabinos. O judaísmo parte do pressuposto de que tem autoridade, os rabinos têm autoridade para determinar mandamentos. Teriam sido, vamos dizer, autorizados pelo Eterno para isso. Sabemos pela Bíblia que isso também não é verdade. Minhagim. Minhag significa costume. Então você tem, em cima disso aí, você tem alguns costumes que também são agregados. Se você for conversar com um judeu do leste europeu, por exemplo, um judeu ashkenazi, ele tem determinados costumes que variam com relação aos costumes de um judeu do oeste europeu, um sefaradi. É evidentemente que esses minhagim, com o tempo, eles também vão se cristalizando e se tornando determinações religiosas. Além disso, vocês têm as leis de cerca, que são as gezeirot. As leis de cerca, elas funcionam da seguinte maneira. Eu costumo dar o exemplo de um carro. Imagine que é proibido você trafegar numa via por mais do que 60 km por hora. E aí o que pensa então, vamos dizer, o governante da cidade? Ora, se eu não quero que os carros cheguem a 60 por hora, e o brasileiro gosta muito de andar acima do limite de velocidade, eu vou colocar uma placa de 40, que é para ver se pelo menos ele anda a 60. Porque se ele transgredir 40, ele não chegou a 60. Dentro dessa mesma lógica, os rabinos começaram a criar cercas para impedir que o povo sequer tivesse a chance de descumprir a Torá. Okay? Só que, novamente, são acréscimos à Torá, à lei, e não à Torá propriamente dita. E aí você tem as alachot, né? Alachá, que significa caminhar, né? E as alachot são interpretações e aplicações da lei. Então, por exemplo, a Bíblia diz guardar o Shabat, né? Devemos guardar o Shabat. Ok, o que significa na prática guardar o Shabat? E aí, então, os rabinos vão e fazem uma lista de atividades proibidas no Shabat, e aquilo acaba também tendo peso de lei. A grande conclusão disso é o seguinte: a lei mosaica, a lei bíblica, representa menos de 10% da lei judaica. E apesar desse sistema ter se sofisticado cada vez mais com o passar do tempo, ainda se nós olharmos para os tempos de Yeshua, para os tempos dos primeiros discípulos, isso ainda era verdade. Isso já tinha começado há algum tempo, já estava se cristalizando. E o efeito disso é muito curioso porque você vê hoje muitos judeus que são seculares, que não seguem uma série de mandamentos porque eles não sabem fazer a separação. Então, como é extremamente pesado e difícil guardar um Shabat dentro de um judaísmo ortodoxo por conta das inúmeras coisas que você não pode fazer no Shabat, ele acaba não guardando o Shabat, porque ele acha que a única forma de guardar Shabat é dessa maneira. Então isso é importante a gente ter em mente quando nós formos entender quais são as críticas que são feitas à lei no Novo Testamento. Será que a crítica é a lei mosaica? A lei que o próprio Eterno estabeleceu? Pensa bem, o Eterno estabelece uma lei e depois ele mesmo critica e diz que aquela lei é morte? Ou será que a lei que está sendo criticada é exatamente a lei dos homens, que foi montada como um sistema eclesiástico paralelo, baseado, porém distante da realidade bíblica? Com isso, nós vamos para a lição número 4. Os opositores
de Paulo, de Shaul. Isso é muito interessante porque nós precisamos, para entender Shaul, para entender Paulo, olharmos para o contexto ao qual ele estava se referindo, para os grupos a quem ele estava se dirigindo. Eu extraí então 2 exemplos, a gente não vai abordar tudo, mas é apenas para aguçar a curiosidade mesmo, de elementos que podem contribuir. Então, se nós olharmos, por exemplo, para Gálatas 5:2, Paulo diz: se vos deixardes circuncidar, o Messias de nada vos aproveitará. É uma frase pesada. Se você se circuncida, você perde a salvação. Se o Messias para você não tem nenhum proveito, você perde a salvação. Ao mesmo tempo, se nós olharmos para Atos 16, de 1 a 3, e eu convido depois o telespectador a abrir esses textos e olhar por si próprio, Paulo circuncida Timóteo. Quer dizer, Paulo fala contra a circuncisão e depois vai lá e circuncida Timóteo. Quer dizer, será que ele condenou Timóteo à morte eterna? Será que foi isso? Se nós olharmos para os seus opositores, nós temos uma dica dentro do próprio Novo Testamento. Vamos olhar Atos 15:1, diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Repara que coisa aqui, né? Os opositores de Paulo provavelmente tinham vindo de uma seita farisaica, estavam afirmando que se as pessoas não fossem circuncidadas, elas não seriam salvas. Ora, se você faz isso, aí de fato o Messias não aproveita para nada, não é proveito para nada. Porque se você é salvo pela circuncisão, para que o Messias? E mais, a lei de Moisés não diz em momento algum que circuncisão é requisito de salvação. E isso é até explorado por Paulo, né? Porque ele diz que Abraão foi chamado antes de ser circuncidado. Isso não anula o fato de que Abraão se circuncidou, mas ele foi chamado antes. Então, a salvação não pode vir pela circuncisão. Então, nós vemos aqui que essa é justamente a conclusão de Paulo. Paulo era contra o acréscimo antibíblico da tradição e não contra a prática da circuncisão em si, senão ele não tinha circuncidado Timóteo. Isso é muito importante a gente entender.